Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Vamos falar sobre, será que é possível você colocar qualquer motor em uma máquina de costura? Então eu vou responder essa pergunta para vocês, porque foi uma das perguntas que vocês perguntaram referente se é possível fazer isso. Na verdade foi um problema que um de vocês tiveram, disseram que trocou o motor de uma máquina de costura, pegou uma máquina de costura que era o motor overlock e colocou numa máquina de costura industrial. E a máquina de costura começou a costurar para trás. Então, fica aqui até o final deste vídeo para você descobrir se é possível você colocar qualquer motor ou não é possível. Beleza? Mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos e sou criador do curso do Universo da Costura. Então se você desejar simplesmente mudar de vida e quiser de vez por toda se tornar um mecânico profissional, até mesmo talvez ter a sua loja, ser autônomo, começar 2021 diferente, então o link está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, estamos com 20% de desconto, ou seja, agora é a hora de efetuar a compra. E também você que é costureira, que quer arrumar sua máquina de costura e não quer mais ter dor de cabeça com ela, não quer depender de uma outra pessoa, então este curso também é para você. Ele foi todo criado para os dois tipos de pessoas. E temos uma equipe lá das 9 da manhã até meia-noite para poder responder para vocês, de segunda a sexta. Lembrando que vocês têm que colocar lá o cupom de desconto BLACK20 até o final deste mês, depois até o final do mês de novembro, aí depois não tem mais como comprar por este preço. Beleza, pessoal? Então, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, participe do nosso canal do Telegram, está aqui na descrição do vídeo, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os motores de máquina de costura e se é possível se colocar em qualquer máquina. Aí pessoal, vai depender do tipo de motor para o tipo de máquina de costura que você vai colocar. Vamos falar primeiramente de máquina de costura industrial, quer seja uma máquina de costura overlock, interlock, galoneira, uma máquina de costura reta, não importa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de motores para vocês tomarem cuidado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Existem dois tipos de motores. Existe motor de máquina de costura próprio para semi-industrial, máquina de costura para semi-industrial, e motores de máquina de costura industriais. Qual que é a diferença? Uma máquina de costura semi-industrial, a potência dela, o RPM, o que ela gira por minuto é bem menor do que uma máquina de costura industrial, que é bem maior. Porque uma máquina de costura industrial ela trabalha mais rápido, os pontos são mais rápidos. E automaticamente uma semi-industrial ela é mais devagar. Então o motor muda também, beleza? Então será que você pode pegar um motor de uma máquina de costura industrial e colocar numa máquina de costura semi-industrial? Não, não pode. Por que não pode? Porque uma semi-industrial não vai aguentar o motor de uma máquina de costura industrial. Ela vai costurar? Vai. Ela vai funcionar? Vai. Mas qual que é o problema então, Rodrigo? O problema é que no momento que você apertar o pedal e for a maior velocidade do motor, a máquina não aguenta, entendeu? Ela não vai aguentar o tranco e vai destroçar ela, vai tirar ela da regulagem, pode estragar peça e assim por diante. Então não coloque um motor industrial em uma máquina de costura semi-industrial, beleza? E o contrário, é possível fazer? É possível você colocar um motor semi-industrial em uma máquina de costura industrial? Sim, é possível. Vai estragar a máquina de costura? Não, não vai. Por quê? Porque a sua máquina de costura industrial, ela aguenta mais o tranco. Ela simplesmente vai reduzir um pouco o trabalho dela. Então você vai perder produção. Então, por exemplo, se a máquina de costura, se ela dá 5.000 RPM e ela aguenta isso, 5.000 pontos por minuto, ou 5.000 RPM é giro por minuto, então ela vai simplesmente reduzir para 3.000. Entendeu? Então este é o ponto, ela vai perder a potência. Se isso não é nada de mal para você, legal, ela vai costurar sem nenhum problema. Só não pode inverter, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, será que eu posso pegar uma máquina de costura, um motor de máquina de costura de overlock e colocar em uma máquina de costura industrial? Depende. Por que depende?
Como, não sei se vocês já descobriram ou se vocês perceberam isso, a máquina de costura reta industrial, máquina de costura doméstica, ela gira por um lado. O giro dela é diferente. Já uma máquina de costura doméstica, ela gira para o outro lado. Entendeu? Então é ao contrário. Um gira por anti-horário, o outro gira pelo o horário. Então vamos imaginar, se você tiver com uma máquina de costura doméstica, uma máquina de costura industrial reta, se você for girar ela, ela vai girar para o seu lado, girar para a esquerda. Se for uma máquina de costura overlock, uma máquina de costura interlock, vai girar para a direita. Então por que eu falo depende? Se o seu motor da sua máquina de costura overlock, ele não tiver a chavinha, conforme esta foto que eu estou mostrando para você, de trocar a rotação, então não é possível, não vai ter como você trocar ela. Ou seja, você vai ter que comprar um outro motor próprio para isso. No entanto, alguns motores, normalmente os motores mais modernos, eles têm essa chavinha de rotação. Ou seja, ele gira tanto para um lado como para o outro. Aí sim, você consegue. Mas se o seu motor não tiver, não tem como. Ele sempre vai girar ao contrário. Então, no momento que você pega um motor de máquina de costura overlock, coloca numa máquina de costura industrial, ele vai girar ao contrário. Se não tirar essa chavinha. Se tiver chavinha, você vai ter que ir lá na chavinha e mudar. Beleza? Então, este é um ponto que vocês precisam verificar. E ao contrário, também é possível? Será que eu posso colocar um motor de máquina de costura industrial de overlock? Também depende. Se tiver a chavinha, legal, é possível. Se não tiver a chavinha, não é possível. Beleza? Agora vamos falar sobre motor de máquina de costura doméstica. Será que é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Por exemplo, existem dois tipos de motores, pessoal. Existe o tipo de motor que é para máquina de costura doméstica, vamos dizer assim, reta, por assim dizer, que faz os pontos, zigue-zague, assim por diante, quer seja eletrônica, quer seja a normal, mas também existe motores de máquina de costura para overlock, que é caseira, entendeu? Máquina overlock caseira, máquina overlock que é as domésticas. Qual que é a diferença? Um motor de máquina de costura overlock é o mesmo procedimento, ele vai girar ao contrário. E um motor de máquina de costura doméstica vai girar para o outro lado. Então, se eu pegar um de overlock e colocar no meu outro, o que vai acontecer? Não vai costurar. No entanto, existe máquina de costura que você consegue fazer o jeitinho brasileiro, fazer uma gambiarra, por assim dizer, e conseguir fazer ele funcionar. Em vez de você colocar ele de um lado, que ele vai girar, você vai colocar ele do outro lado, que ele vai girar ao contrário. No entanto, nem todas as máquinas têm essa possibilidade. Então, muitas vezes é melhor você comprar o motor certo para a máquina certa. Muitas vezes não, né? Você precisa fazer isso. Muitos que vão utilizar um motor de máquina de costura overlock em uma máquina de costura doméstica é porque às vezes já tem o motor ali guardado, né? Mas se for para comprar, compra logo o correto, porque tem diferença. Um gira para um lado, o outro gira para o outro lado. Beleza, pessoal? Então essa é a dica que eu dou para vocês de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez tenha tirado a sua dúvida referente em sua máquina de costura, principalmente você que fez essa pergunta para mim aqui no YouTube. Então não se esqueça, pessoal, deixe seus comentários aqui, deixe suas dúvidas, se você quiser que sua dúvida seja respondida aqui por mim, aqui no YouTube, Facebook, no Instagram. E também não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal e participe do nosso canal no Telegram. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.